Para entendermos a complexidade hoje da questão do espaço urbano das grandes metrópoles brasileiras, é necessário que nós retomemos aí algumas questões que ficaram em aberto aí na nossa historiografia, na geografia, em relação ao início da nossa história, né? Então, quando nós pensamos lá na época, entre aspas, do descobrimento, nós precisamos entender que o Brasil, entre aspas, foi descoberto por uma monarquia. Isso mesmo, uma monarquia portuguesa. E dentro da lógica da monarquia, toda a terra, tudo o que foi descoberto dentro dessa nova terra chamada Brasília era propriedade do imperador. Mas obviamente o imperador, em termos práticos, não tinha dinheiro para tomar posse dessa imensidão territorial. Então nós já sabemos o que ele fez. Ele concedeu essas terras a um grupo de nobres chamado donatários, né? Pessoas que não eram proprietárias da terra, mas poderiam usufruir da terra desde que pagassem os devidos impostos para o rei. Impostos esses sobre a quantidade de lucro que eles obtivessem na exploração dessa terra. Então, diante disso, não é difícil entender que a lógica sempre foi a da lucratividade na posse dessas terras. Então se passa 3 imperadores, Dom João, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E quando chega no período de Dom Pedro II, que ainda vivia sobre as regras da monarquia, ou seja, tudo o que havia na terra Brasília era de propriedade do imperador. Então passa-se o tempo, essa elite, ou essa nobreza que se tornou elite, que usufruía a propriedade do imperador como se fosse sua e pagava a ele os seus devidos impostos, passa a entender que depois de tanto tempo, depois de tanto investimento naquelas terras e tantos impostos pagos para o governo do império, era mais do que justo que a terra passasse a ser uma propriedade privada e, obviamente, uma propriedade privada deles. Então isso ocorre, com a proclamação da República. Porque pensem bem, até Dom Pedro II a terra era do imperador e o imperador representa o Estado. A partir da República sai a figura do imperador, o Estado passa a ser soberano e democrático. Mas espera aí, e as propriedades que eram do imperador? Elas passaram a ser propriedade privada automaticamente. Propriedade privada de quem? Dos antigos donatários. As concessões automaticamente passaram a ser propriedade privada. Então, essa é uma questão muito importante para a gente pensar aí. Como é que começa essa lógica de apropriação do espaço público por parte das elites? Começa justamente aí. Certo? Não esqueça de dar o like. Gostou da aula? Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.